Agora no tópico 6, nós vamos estudar as reações de aldeídos e cetonas com oxigênios nucleofílicos. Então, inicialmente, nós vamos estudar a adição de água. A água ela pode se adicionar a aldeídos ou acetona para formar hidratos. Então, a adição de água aqui vai gerar uma hidroxila aqui embaixo e quando esse oxigênio for protonado, outra hidroxila aqui em cima. Então, isso aqui é um hidrato, também conhecido como gendiol, já que as duas hidroxilas estão ligadas no mesmo carbono. Só que esses hidratos eles são muito instáveis para ser isolados. Então essa reação aqui não tem muita utilidade prática, mas nós estamos iniciando o estudo de adição de água para principalmente entender como vai ocorrer a adição de álcoois, que é uma reação mais útil para a gente. Então a água ela é um nucleófilo fraco, na hora de for adicionar ali na carbonila do aldeído ou cetona. Então ela se adiciona lentamente à carbonila. Mas se um ácido for usado como catalisador, a velocidade da reação vai ser aumentada. Então o mecanismo é simples assim. Eu tenho aqui o acetaldeído, eu adiciono ácido H3O+, esse oxigênio então, que é bastante nucleofílico, vai buscar o H+. O par de elétrons busca o H+, enquanto esse par de elétrons vem para cá, para neutralizar o oxigênio. Então agora você tem a carbonila com o oxigênio da carbonila protonado. Então esse carbono carbonila ele fica mais eletrofílico. Então mesmo a água sendo um nucleófilo ruim, agora ela consegue atacar a carbonila, enquanto esse par de elétrons vem aqui para cima. Então você tem um intermediário tetraédrico formado, mas ainda esse oxigênio está protonado. Então você pega a molécula de água, um par de elétrons dela, para desprotonar aqui. Busca o H+, esse par de elétrons vem para cá neutralizar, e você tem então a formação do seu hidrato. Aqui foi colocado que no equilíbrio, já que essa reação está sempre em equilíbrio, você tem 42% do composto carbonílico, é um caso aldeído, e 58% do hidrato. Isso só foi possível porque você adicionou ácido no meio reacional, tá certo? Então agora a gente pode analisar alguns compostos de hidratos formados com aldeídos e cetonas. Por exemplo, a acetona, que é a propanona, quando você vai produzir o hidrato dela, 99,8% no equilíbrio fica no composto carbonílico e 0,2% apenas na forma de hidrato. Nós já havíamos explicado ao longo desse capítulo que as cetonas são menos reativas, porque tem impedimento estérico aqui e esse carbono aqui ele é menos eletrofílico, já que você tem dois grupos alquila que são doadores de elétrons ligados nele. Então a constante de equilíbrio aqui é bastante baixa, indicando que você no equilíbrio você tem pouco produto em relação à quantidade de reagente. Quando você troca de acetona para acetaldeído, como nós mostramos no mecanismo anterior, ele vai gerar 42% de acetaldeído e 58% do hidrato no equilíbrio. Então agora você vai ter uma constante de equilíbrio maior do que 1, indicando que você vai ter mais produto do que reagente. Mas de qualquer forma, os valores não são muito favoráveis, né? Agora, quando você reage com formaldeído, que é o aldeído mais reativo que tem, porque ele não tem impedimento estéreo, porque ele não tem nenhum grupo volumoso ligado na carbonila, e também nenhum desses dois grupos são doadores de elétrons, então significa que essa carbonila ela é mais eletrofílica, esse carbono da carbonílica é mais eletrofílica. Então o ataque da água acontece mais facilmente. Então esse hidrato é formado 99,9%, indicando então uma constante de equilíbrio bastante elevada, que você vai ter bem mais produto do que reagente, tá certo? E aqui também nesse hidrato você vai ter grupos menores como hidrogênio, o que não vai ter interação estérica aqui. Então a extensão na qual um aldeído ou cetona são hidratados em solução aquosa vai depender de qual aldeído e de qual cetona que você está utilizando na reação. Então a constante de equilíbrio da reação depende das estabilidades relativas dos reagentes e dos produtos. Quando você compara, então, as reatividades de cetona com aldeído, você sabe que então, a cetona ela é mais estável do que o formaldeído, né? E o outro aldeído qualquer, ele está aqui no meio dessa escala de estabilidade. Então, o grupo alquil doador de elétrons torna uma substância carbonilada mais estável, menos reativa, que é o que eu falei antes. A cetona tem dois grupos alquila doador de elétrons, por isso que ela é mais estável. Já o aldeído comum,
sem ser o formaldeído, tem apenas um grupo alquilo doador de elétron, e o formaldeído não tem nenhum grupo doador de elétrons, portanto é o mais reativo, né? Como eu disse, não tem impedimento estérico e também não tem nenhum grupo que doa elétrons para a carbonila, fazendo com que o carbono carbonila seja mais eletrofílico. Então, você tem, quando você forma os hidratos a partir da cetona, do acetaldeído e do formaldeído, você tem que o hidrato formado a partir da acetona, ele é menos estável, porque você tem grupos volumosos aqui que pode causar interações estéricas, enquanto o hidrato formado formaldeído, ele não tem esses grupos alquilo aqui do lado, então, portanto, o impedimento estérico ele é menor ou quase nulo. Então, grupos alquílicos tornam o hidrato menos estável devido às interações estéricas, né? Então, quando você tem esse hidrato aqui, você tem dois grupos alquilo, esse ângulo, né, do carbono tetraédrico é 109 graus e meio, então aqui começa a haver uma interação entre eles, portanto, a cetona ela é menos reativa, porque quando o carbono está trigonal plano, esse ângulo é aproximadamente de 120 graus, bem maior, então mantendo aqui uma distância maior entre grupos volumosos. Então aqui vai ter menor impedimento estérico, e aqui a interação estérica do hidrato formado pela cetona é maior devido a esses grupos volumosos estarem próximos. Bom, vamos no que mais nos interessa então nesse tópico, que é a adição de álcool, né? Essa reação é bastante importante. Então o álcool, assim como a água, pode reagir com aldeídos e cetonas. No caso aqui está mostrando para você o metanol reagindo com acetaldeído. Essa reação também, toda ela é reversível e tem que ser catalisada por um ácido. Então o que vai ocorrer vai ser a adição de um grupo OCH3, enquanto esse oxigênio da carbonila vai se transformar em OH. Então apenas uma molécula de álcool foi adicionada, então nós chamamos isso de M-acetal. Se uma segunda molécula de álcool reagir aqui, aí você vai precisar de eliminar uma molécula de água, como nós vamos ver no mecanismo, e outro grupo OCH3 pode entrar. Então, um aldeído ou cetona pode reagir até com duas moléculas de álcool. Se você reage com uma apenas, se você tiver apenas um equivalente, a reação de 1 para 1 vai gerar o M-acetal. Mas se você adicionar mais álcool, você pode ter a segunda reação, produzindo então uma acetal. Então, assim como a água, o álcool é um nucleófilo fraco e necessita de um catalisador ácido para que a reação ocorra. Nesse outro exemplo, da cetona, você tem uma molécula de álcool reagindo aqui, então esse CH3O se adiciona aqui, aqui vira um álcool hidroxila, aqui você tem um M-cetal. Quando é derivado de um aldeído, você chama de M-acetal. Quando é derivado de uma cetona, você chama de M-cetal. Se uma segunda reação ocorrer, como ocorre aqui em cima, vai ter que eliminar uma molécula de água para um grupo CH3O entrar aqui. E aí, aqui você produziu um acetal, porque veio de um aldeído. E aqui você produz um cetal, porque está originando de uma cetona. Então, o acetal ou cetal pode ser convertido novamente em aldeídos e cetona em solução aquosa ácida. Então, essa reação ela é reversível. Então, você pode pegar, nesse exemplo aqui, nós temos o caso de um cetal. Se você aumenta a quantidade de água no meio, você pode ter uma hidrólise desse cetal, e aí ele se transforma em composto carbonílico novamente, no caso aqui, a butanona, libera as duas moléculas de álcool que foram adicionados à cetona. Então a reação ela é reversível, então você pode promover a hidrólise do cetal formado e voltar a ter o composto carbonílico novamente. E isso é muito importante para nós, já que no próximo tópico nós vamos estudar grupos de proteção. Então essa reação acaba sendo bastante importante. Agora nós vamos ver o mecanismo da adição de álcool. Então vamos lá. Você tem um composto carbonílico, que pode ser aldeído e cetona, você vai ter que usar um ácido como catalisador. Então utilize aqui H3O+, tá? Então coloca um oxigênio aqui, hidrogênio para cá, outro hidrogênio para cá, oxigênio aqui. Então o par de elétrons do oxigênio da carbonila vai ser protonado, vai buscar o H+, o H3O+, o par de elétrons vai vir aqui para o oxigênio para neutralizar. A partir do momento então que você deixou esse oxigênio da carbonila protonado, aqui então o par de elétrons tende a vir para cá para neutralizar essa carga, deixando então o carbono mais eletrofílico. Então mesmo um álcool, que é um nucleófilo fraco, consegue agora atacar a carbonila e formar então esse intermediário tetraédrico.
Agora vem uma molécula de água aqui, que tem um par de elétrons no oxigênio para desprotonar esse oxigênio. Esse par de elétrons busca o hidrogênio aqui, essa ligação quebra para cá, para neutralizar. Então você tem a formação da primeira adição de álcool, que é um M-cetal. Mas se o meio tiver mais álcool, você pode fazer uma segunda reação. Nessa segunda reação, essa hidroxila vai ser protonada novamente pelo H3O+. Então, você busca o par de elétrons do hidrogênio aqui, o par de elétrons do oxigênio busca o hidrogênio aqui, o H+, esse par de elétrons dessa ligação vem neutralizar o oxigênio. Agora, essa hidroxila está protonada, é um bom grupo abandonador, vai abandonar uma molécula de água aqui, enquanto esse par de elétrons vem para cá, formar uma ligação dupla com o oxigênio. Quando isso acontece, esse carbono aqui ele é bastante eletrofílico, porque esse oxigênio está negativo, e essa ligação π tende a ficar vindo para cá, para neutralizar o oxigênio. Então, outra molécula de álcool, o par de elétrons dela vai atacar essa carbonila, enquanto essa ligação π vem para cá, neutralizar o oxigênio. Então, agora você tem a adição das duas moléculas de álcool, só que esse que entrou agora ainda está protonado. Basta você, então, utilizar uma molécula de água, onde o par de elétrons do oxigênio vai desprotonar aqui esse oxigênio. Busca o H+, esse par de elétrons vem para cá para neutralizar esse oxigênio. Você produz, então, o cetal e libera o seu catalisador, que é o H3O+. Certo? Então, o acetal ou cetal, eles podem ser isolados se a água eliminada do M-acetal, né, que é eliminada uma molécula de água aqui, ela for removida da reação. Então, você tem que ter um meio de remover essa molécula de água da reação para que a reação inversa não ocorra. Bom, o mecanismo para adição de um tiol é o mesmo usado para a adição de álcoois. Então, eu posso aqui, como estou vendo dois exemplos, ao invés de usar duas moléculas de álcool para reagir aqui com uma cetona e formar um cetal, eu posso usar duas moléculas de tiol, que nesse caso aqui é o metanotiol. Também é catalisado por ácido. Então, você produz aqui um tiocetal. Caso eu utilize aqui esse propano 1,3 ditiol, né, que você tem dois grupos tiol na mesma molécula, você também consegue fazer a reação. Só que aí você vai ter formar um tiol cíclico. Da mesma maneira você poderia fazer se você tivesse aqui o propano 1,3 diol. Você poderia fazer isso aqui com álcool também, formar um cetal cíclico aqui. Bom, aqui você usou enxofre, então é um tiocetal. Então esses três carbonos aqui, eles estão aqui nesse ciclo, 1, 2, 3. E os dois enxofres estão ligados aqui no carbono que pertencia à carbonila. O mesmo acontece aqui, né? Só que aqui são duas moléculas e não forma cíclico. E aqui você tem uma única molécula com dois grupos funcionais formando esse ciclo. Para que serve a formação desse tiocetais? Né? Qual é a utilidade dele? A utilidade dele é quando você quer fazer com que essa carbonila, C+O, se transforme em CH2. Nós já mostramos isso na aula anterior, naquela redução de Wolff-Kirchner, onde você pega um C+O e transforma em CH2. Então, se você tem a carbonila de um aldeído de cetona, faz uma reação com o tiol e produz um tiocetal, esse tiocetal pode sofrer uma reação de redução. Então, as ligações carbono-enxofre podem ser substituídas por ligações carbono-hidrogênio. Se você pegar esse tiocetal e adicionar gás hidrogênio e um catalisador, que é o níquel de Haney, né? Então, esse grupo sai fora e você consegue reduzi-lo a CH2. O mesmo acontece com essa outra molécula, e aí você faz a redução. Onde antes era um C+O, você reagiu com o tiol, produziu esse tiocetal, e quando esse tiocetal sofreu uma redução com hidrogênio e níquel de Haney, ele se transforma em CH2, certo? Não necessariamente o seu tiocetal tem que ter esse composto cíclico. Ele pode não ser cíclico, como mostrou no exemplo anterior, que ele vai sofrer reação de redução aqui de gás hidrogênio com níquel de Haney. Beleza? Então, terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.